Olá malta, bom dia! Hoje vamos fazer uma sessãozinha de estudo de chinês. Desde que falei com vocês a última vez, estive a experimentar a app de Hello Chinese e a Duolingo. Hello Chinese está muito melhor feita, gosto muito mais dela, mas cheguei como rapidamente o limite da parte gratuita. Sinto que um aplicativo para aprender idiomas, por um lado é útil, mas por outro são bastante básicos, então sinto que neste momento não tem sentido para mim. Prefiro invertir dinheiro, se vou gastar, no livro de texto bom, honestamente, ou alguma lição particular, se chega um momento para isso. Depois estive a fazer mais Duolingo porque tem mais parte gratuita, porque pode sempre ver os anúncios. E não estou a gostar, a verdade, do Duolingo de chinês. Sinto que não só é muito repetitivo, que normalmente eu não estou em contra da repetição, porque no mesmo espírito que nas artes marciais e no combate, tens que fazer as coisas simples e básicas 10.000 vezes para fazê-las perfeitas. Então não é pela repetição, senão pela lógica da repetição. E vou ensinar-vos, o problema que tenho com o Duolingo é precisamente esta lógica das repetições, porque, por exemplo, aqui na parte da escrita está por primeira vez a ensinar-me como escrever esta palavra de aqui, dui. E o primeiro kanji é efetivamente o primeiro da palavra, mas já foram várias vezes que não me ensina o primeiro pictograma da palavra, senão o primeiro e o segundo, e depois, em outra lição, o primeiro, e sinto que essa parte não está nada bem organizada. Se estou a estudar uma palavra, acho que deveria estudar a palavra inteira, ou o mínimo, pois, nesta lição, a primeira parte, e na seguinte lição, a segunda, mas sinto que esta organização de como ensina-me muitas coisas é muito estranha para mim, não lhe veio o sentido. Obviamente, o Duolingo são micro-lições, mas sinto que deveriam estar melhor organizadas. E depois também tenho o problema que ao início repites muito as 4 palavras iniciais, que são água, arroz, sopa, e depois, repentinamente, depois de estar a repetir todas estas palavras básicas, tens vários pontos de gramática e palavras novas, todas juntas, a vezes sem suficientes explicações e sem repeti-las tanto como as primeiras palavras, mas sinto que é mais útil saber usar bem o verbo estar, o verbo falar, que começar por repetir 40 vezes a palavra-chave. Sabedes? Sinto que a lógica da organização do Duolingo, especialmente aqui no chinês, não é muito boa. Estou a fazer porque é gratuito e também tem uma pronúncia. Tenho que dizer-vos também o áudio de pronúncia do Duolingo. Não estou a gostar em comparação com os vídeos de Comprehensible Input que estive a ver no YouTube. A pronúncia é muito distinta, também é muito distinta da Hello Chinese. Não sei se é porque são vídeos feitos com inteligência artificial, mas não parece uma pronúncia tão natural. Mas agora vou fazer uma lição mais tradicional com o livro de texto, estar a escrever as minhas notas. É recordatório, continuo a utilizar o PDF do Integrated Chinese Level 1 Simplified. Em geral, estou contenta com o texto. É a segunda vez que... Não, a terceira. É o terceiro dia que estou utilizando o livro de texto, mas estou contenta. Estou todavia a pesquisar os melhores canais de YouTube e vídeos gratuitos para também partilhá-los com vocês, mas todavia não encontrei algum, mas quero fazer mais pesquisa e dizer-vos os que eu acho são os melhores. Depois, enquanto o que estive a ver, a gramática do chinês é bastante simples e o problema principal são os tonos e os ideogramas, que é, na minha opinião, maravilhoso, porque como pessoa espanhola que estudou no sistema universitário espanhol e tive um tempo horrível memorizando conjugações de verbos, estou contenta de não ter que preocupar-me por isso. Muito contenta, de fato. E, obviamente, o problema de não conjugar os verbos vai ser que muita da informação que recebemos vai ser contextual, o que pode ser difícil em muitas situações. Mas, em geral, estou a aprender chinês porque quero fazer uma viagem à China e quero poder comunicar-me, ver onde saem os comboios, pedir-me um chá, perguntar se leva ou não leva açúcar, já sabedes, o típico vocabulário de viagem. Mas este vídeo vai ser uma sessãozinha de estúdio, assim que vou cambiar o ângulo para que possais ver. Deixem-me saber nos comentários
quais são os seus ângulos favoritos. Tenho aqui o laptop com o livro de texto, tenho corretor e vou utilizar uma caneta com várias cores, porque sendo que é um bocadinho mais eficiente, além de que estar a cambiar a cor da tinta está a ser... acho é um bocadinho menos eficiente que ter várias canetas distintas, mas de momento vou continuar utilizando esta e vamos começar. Sabedes como há dias que tens como uma concentração, uma atenção fantástica e quase não tens erros, e depois há dias como hoje que parece que cada 2 coisas que escreves uma tem uma falta de ortografia. Hoje é um desses dias para experimentar uma cinta corretora. É sinal como fazíamos na escola, uma linha ou parêntese, linha, parêntese, e escreves outra vez. Vou partilhar com vocês uma das minhas dicas de estudo de idiomas favorita. Eu sei que muita gente vai pensar que isto é ridículo, estúpido e terrivelmente ineficiente. Mas o que eu gosto de fazer é partilhar com vocês porque uma coisa que eu tenho achado que para mim funciona é copiar a maior parte possível do livro de texto ou se estades a, por exemplo, estudar com música, copiar as letras das canções, ou se estades a trabalhar com qualquer tipo de texto ou vídeo, escrever a mão tudo possível. Por exemplo, aqui, eu honestamente odeio fazer os exercícios de prática, sendo que é uma coisa que vai muito devagar, mas me tem ajudado muito, sempre em todos os idiomas, escrever tudo. Por quê? Estás a fazer o exercício, então estás realmente a pensar, mas ao mesmo tempo acho que muita gente não fala tanto disto, mas na minha opinião a memória muscular da mão é também importante. Por exemplo, há vezes que estás a escrever o PIN do telemóvel, por exemplo, e tu se paras a pensar, tu não sabes os números, mas a tua mão vai automática. E se te desinteresse, porque há gente que atualmente não tem interesse em escrever a mão em muitas línguas, é uma coisa que eu tenho ouvido gente dizer que eles não querem aprender a escrever. Mas se vocês querem aprender a escrever e ter uma boa ortografia e naturalizar as formas de gramática, eu acho que escrever a mão o máximo possível até estes exercícios que parecem pois simples, livro de texto, ou sabedes que, não é o caso aqui deste livro de chinês, mas sabedes que às vezes há uma oração antes do exercício, a dizer no idioma original, estás a estudar o que tedes que fazer no exercício, que normalmente o início os primeiros níveis, pois é bastante entendível o que tens que fazer, porque eu de sempre pois regiar uma palavra ou outra, como no exercício de aqui. Eu acho que é uma prática extra que sim, leva o seu tempo, é uma coisa que efetivamente se faz devagar, mas sendo que entra a memória muscular é o fato de que, além de ser, tu começas a pensar noutra coisa, porque fazer aprendizagem ativo, obviamente, é uma muito boa ideia. Mas a realidade é que quanto tempo podes tu estar fazendo aprendizagem ativo, especialmente se a tua atenção não está treinada. O aprendizagem passivo também tem muitas vantagens, e o fato de tu estar a repetir coisas e a maneira como o cérebro acaba por aprender. Também as crianças, quando aprendem idiomas, aprendem devagar, enquanto que necessitam muitos anos para aprender ortografia, gramática, etc. na escola, mas ao final, ouvir as palavras, repeti-las, escrevê-las uma outra vez, ao final é o que também te ajuda muitíssimo a aprender. Então, esta é a minha dica de hoje, escrever tudo o possível, até que parezcam coisas estúpidas como estas frases iniciais ou, se calhar, os textos inteiros que todavía não conheces. Por exemplo, no caso do japonês e no chinês, que os ideogramas não são tão familiares, os que utilizamos nós, e o método de escritura é muito diferente. Neste caso, como eu tenho experiência do japonês, consigo como que fazer os hanzi, porque não são kanji, em chinês são hanzi, pequeninos, mas quando começas por primeira vez, fazê-los pequeninos e todos do mesmo tamanho, é impossível, quase tens que praticar fazer isso, e ao final tens que repetir. De novo, isto é para a gente que quer poder escrever a mão, eu acho que é importante, especialmente se te interessa na cultura, literatura ou qualquer
coisa mais além de, pois, isso, ir de viagem. Falar um bocadinho para ir de viagem e coisas mais utilitárias, mas poder escrever, na minha opinião, é necessário. Sinto que parte da aprendizagem é bom para o cérebro, é bom para ti, é bom para tantas coisas. Esta é a minha dica de hoje. Vou continuar a estudar um bocadinho mais e depois falamos. Vou acabar aqui. Estive a ver vários destes pequenos exercícios de gramática e estive a copiar tudo. Sinto que estou ganhando um bocadinho mais de capacidade para escrever e entender bem como funcionam as orações. O único é que, como estou utilizando o livro de texto sem os áudios, estou a ter problemas visualizando na mente os sonidos, assim que vou ter que compensar com algum vídeo assim de YouTube para reforçar tudo isso e me reforçar para aprender bem os sonidos. Estou atualmente na página 34. Esta é a que vou começar na próxima sala de estudo. E agora vou descansar um bocadinho e vou continuar a pesquisar pela YouTube a ver se encontro assim canais que tenham vídeos de chinês que eu goste. E também quero ver se consigo averiguar assim algum tipo estilo ver se encontro algum manga, o equivalente ao manga chinês, alguma série de televisão. Estive a ler que a maior parte dos filmes estão em cantonês e não em mandarim, então não sei muito bem como eu vou fazer com isso, mas de momento vou centrar-me mais em canais de YouTube e ver se encontro algum que possa recomendar-vos, também para utilizar, obviamente. Mas isto tudo, espero gostaram. Adoraria ler os seus comentários sobre se estão a aprender chinês ou outra língua e como está a ir. Mas, como sempre, muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!